Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Com alguma frequência, eu recebo de colegas advogados uma consulta: como escolher uma câmara de arbitragem? Eles querem saber que tipo de cuidados precisam ter para poder escolher bem a câmara de arbitragem. Essa consulta normalmente é feita em dois momentos diferentes. O primeiro momento é quando o cara está lá para redigir o contrato. E o segundo momento é quando surge um conflito e ele quer escolher uma instituição de arbitragem para encaminhar para a solução desse conflito. Então ele pergunta e eu normalmente dou uma série de considerações e recomendações para que ele possa fazer uma boa escolha. Então eu resolvi, no programa de hoje, conversar um pouquinho com vocês sobre quais são as minhas reflexões para que a pessoa saiba escolher com mais qualidade, com mais precisão, a câmara de arbitragem onde vai encaminhar o seu assunto. Então fica aqui com a gente que eu vou falar um pouquinho sobre as minhas ideias sobre esse assunto. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Você sabe como escolher uma boa câmara de arbitragem? Quais os cuidados necessários para que você escolha com precisão, entendendo que aquela câmara é a mais adequada para resolver aquele tipo de problema? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje. A ideia é a seguinte: quando você tiver para redigir um contrato ou estiver diante de um conflito já existente, você vai precisar tomar a decisão de encaminhar essa questão por arbitragem, se isso já não estiver previsto expressamente na Convenção de Arbitragem. E essa decisão de levar para a arbitragem implica na necessidade de uma segunda decisão bastante importante. Onde será desenvolvida essa arbitragem? Qual a Câmara de Arbitragem, a instituição de arbitragem que sediará o tribunal arbitral para solucionar o seu conflito? Bom, essa indagação então se dá em dois momentos diferentes. O primeiro momento é: eu vou redigir um contrato para um cliente meu, eu advogado, vou redigir um contrato para um cliente e vou prever que se existir algum conflito, ocorrer algum conflito decorrente desse contrato, ele será resolvido por arbitragem. Então eu já tenho na cabeça que eu quero que eventual conflito seja decidido por arbitragem. Já superamos essa primeira discussão. Eu posso fazer uma cláusula compromissória para contemplar a previsão da arbitragem. E nessa cláusula compromissória, eu posso fazer a cláusula vazia, simplesmente dizendo que será por arbitragem, na forma da Lei 9.307 de 96, sem estipular qual câmara eu vou utilizar lá na frente. Ou eu posso fazer a cláusula cheia, definindo todos os detalhes necessários para que a arbitragem seja instituída, desenvolvida e que chegue finalmente a uma solução definitiva. Essa é a cláusula cheia. Nesses itens que eu vou precisar preencher nessa cláusula para poder encaminhar o assunto para a arbitragem posteriormente, está a inclusão de qual a instituição, se será uma arbitragem institucional, e de qual a instituição sediará essa arbitragem. E até mesmo, dependendo da perspectiva do detalhamento que eu queira dar a essa cláusula, poderei até já fazer escolha de árbitros. Bom, partindo da ideia geral, o que é mais comum, que a cláusula seja cheia, mas cheia no sentido apenas de definir uma instituição de arbitragem que sediará essa arbitragem e adotar as regras desta instituição como regras que irão balizar a solução do conflito. Ou seja, são as regras que vão orientar como o procedimento será desenvolvido, como será instituída a arbitragem, como será desenvolvido o procedimento e, enfim, como será decidida a arbitragem, o critério de decisão, o tempo de decisão, as custas e todos os detalhes necessários. Então, eu posso simplesmente na cláusula prever qual a Câmara e adotar as regras dessa Câmara. Mas para que eu decida por esse caminho, eu tenho que ter informações de toda a ordem para poder fazer então a minha escolha acertada. Temos visto, e é importante que se diga, que até alguns colegas falam: não, a arbitragem é caro utilizar a arbitragem. Normalmente essa reflexão decorre de duas análises, uma eu diria precipitada. Precipitada por quê?
porque faz uma análise objetiva e equivocada de confrontar as custas da justiça pública com as custas da arbitragem. Ao fazer esse confronto direto, sem fazer uma análise, uma reflexão sobre a repercussão econômica que o tempo de solução traz para cada conflito, então nós chegaremos a uma conclusão também equivocada. Porque eu vou olhar apenas quanto é o valor literal das custas que pagarei na justiça, quanto é o valor literal das custas que pagarei na arbitragem. E ao fazer o confronto direto, ignorando que na justiça pública eu vou levar 5 anos ou 10 anos para resolver o conflito, e na arbitragem eu vou levar 2 meses, 3 meses, 6 meses, muito raramente 1 ano, não mais do que isso para resolver o conflito. Então, ao eu ignorar essa diferença abismal de tempo entre a solução pública e a solução da arbitragem, normalmente eu acabo por concluir erradamente de que a arbitragem é mais cara. Então, quando se diz que a arbitragem é cara, é porque está se fazendo uma análise precipitada e provavelmente equivocada. O segundo ponto dessa análise precipitada está em identificar a câmara errada para o seu conflito e confrontar os valores dessa câmara com o tamanho do seu conflito. E aí entender que aquele conflito para resolver naquela câmara é inviável. E aí eu parto de um exemplo concreto de um caso e generalizo para tudo. Levo a uma má fama de que a arbitragem é cara de forma generalizada. Bom, não é verdade isso. O importante é que essa análise não seja cruzada, seja uma análise pontual e específica. Ou seja, se eu quero saber quanto vai custar a arbitragem para um determinado conflito, eu preciso identificar esse conflito primeiramente para então entender e pesquisar qual a Câmara de Arbitragem tem o perfil adequado para resolver aquele conflito. Ou seja, perfil adequado não só em expertise, em conhecimento, mas perfil adequado em valores, perfil adequado em correspondência do porte econômico do conflito com o porte econômico das demandas que interessam àquela Câmara. Tem muitas câmaras que se interessam apenas por grandes conflitos e tem várias outras que se interessam também ou até especificamente com mais foco em pequenos conflitos. Eu fiz essa parte introdutória apenas para te dizer, olha, é muito importante escolher a Câmara de Arbitragem com consciência, com critério, com uma análise prévia. Essa análise tem a ver com o valor? Claro que tem tudo a ver com o valor, mas não tem só a ver com o valor, tem a ver com uma série de outras considerações. Então eu pontuaria o prosseguimento aqui da nossa conversa da seguinte maneira: eu balizaria a continuidade da nossa conversa aqui hoje em 2 pontos centrais, muito importantes. Situa o teu contexto de hoje, a tua situação. Olha, você está diante de um conflito já existente ou você está diante da necessidade de redigir uma cláusula de arbitragem em um contrato que você está preparando? Se você estiver diante de um contrato e não diante de um conflito, então vamos fazer as recomendações que são próprias para esse momento. Se você já estiver diante de um conflito, há algumas avaliações um pouco diferentes dessa de quem está analisando aí no contrato antes de existir o conflito. Então vamos partir primeiro dessa ideia. Eu vou falar sobre redigir o contrato, prevendo a cláusula de arbitragem e escolher a câmara certa para aquele contrato. Então, se eu tenho que escolher uma câmara certa para aquele contrato, o que eu primeiro tenho que avaliar? Então, é o primeiro grande ponto de reflexão. Eu primeiro tenho que avaliar as especificações desse contrato, ou seja, as minúcias, os detalhes. Eu estou diante de um contrato de que porte econômico? Estou diante de um contrato de que objeto? Qual é o assunto e a especialidade desse objeto? Qual é o potencial desse contrato gerar conflitos? Esses conflitos que podem ser gerados em decorrência desse contrato têm que nível de complexidade? Para resolver esse tipo de conflito, que especialidade eu vou precisar de árbitros? Ou seja, eles têm que conhecer o quê? Qual é o nível de conhecimento e profundidade que eles têm que ter para poder decidir com qualidade? Então, eu sabendo bem
o objeto do contrato, eu sabendo bem o tema, a especialidade, o porte econômico desse contrato e as variações mais prováveis de conflitos que possam existir, eu já tenho uma ideia bem interessante, bem relevante, para que a partir daí eu faça a busca no mercado para ver as câmaras que possam se identificar adequadamente com isso. Então essas são as primeiras recomendações. Antes de pesquisar no mercado quais as câmaras existentes que possam atender o seu problema, pesquise no seu problema, no caso, no seu contrato, quais são as características desse contrato, desse eventual problema que possa vir a surgir, para que então você, tendo uma clareza maior sobre isso, possa, ao fazer a pesquisa de mercado sobre qual a câmara você vai escolher para incluir no seu contrato, você já analisar à luz dessas características, de uma câmara que tenha perfil adequado para atender essas características. E aí, vamos lá, avante agora, para a gente verificar. Então, chegamos à conclusão que o contrato tem um nível de especialidade X, que demanda profissionais com a qualificação Y, e que, naturalmente, esses são nortes orientadores para a minha busca no mercado. Então, se eu sei que eu preciso buscar uma câmara que tenha experiência, expertise para resolver assuntos, por exemplo, de engenharia, porque o meu contrato é envolvendo engenharia, construção civil, eu tenho que procurar câmaras que tenham expertise nessa área, que tenham árbitros, que tenham esse tipo de formação, de especialidade ou de experiência para resolver. Se eu sei que o meu contrato contempla valores muito elevados, eu posso procurar câmaras que comportem a atuação em grandes demandas. Se eu sei que o meu contrato tem valores muito restritos, muito reduzidos, e que qualquer conflito ali não tende a ter um valor muito alto, então, ao fazer a pesquisa, eu tenho que pesquisar com o seguinte norte: uma câmara que trabalhe para pequenos conflitos, cujo valor que cobre seja correspondente e proporcional a um pequeno conflito, para que então se tornar viável a minha escolha. Então, veja que entender primeiramente o seu contexto do contrato e do problema é essencial para que a sua busca posterior seja feliz. Então tá, partindo agora para a busca, você já listou as características do seu contrato e você vai para a busca agora. Você ainda tem que identificar uma outra questão, que a gente não fez o comentário, mas que é muito importante ao fazer a análise do seu contrato. Qual é o tempo que eu preciso resolver esse conflito? O meu problema é um problema de natureza muito urgente, ou seja, trazendo o exemplo da obra, da construção civil, se eu tiver que resolver um conflito na execução daquele contrato, vai implicar em parar a obra? Tem grande chance de implicar em parar a obra. E se parar a obra, qual é o impacto econômico que isso vai gerar para as partes envolvidas? Ou seja, parar a obra por quanto tempo, porque está discutindo uma questão relevante decorrente do contrato e a obra fica parada. Então eu preciso de uma solução muito rápida. Então também o tempo de solução que você vai precisar também é importante para você, na sua análise da Câmara, entender qual é o tempo médio de solução que aquela Câmara dá e entender que se o seu regulamento, o regulamento da Câmara, contempla um procedimento expedito, um procedimento célere que possa atender a essa especialidade e a essa necessidade que o seu contrato exige, ou seja, de uma solução muito rápida, uma solução expedita que venha naturalmente a resolver o problema com velocidade suficiente, a não comprometer e a não trazer uma repercussão econômica deletéria para o seu contrato. Então, são preocupações que você precisa ter. Agora vamos analisar o mercado. Então você tem apontado algumas diretrizes. Essas diretrizes estão ligadas ao porte econômico, estão ligadas ao nível de especialidade, estão ligadas ao tempo de solução que você espera, estão ligados a particularidades do procedimento que você precisa ter, um procedimento mais expedito, mais simples, ou um procedimento mais complexo que dependa de uma série de
de fases processuais, de instrução, de perícias, etc. Então, são nortes importantes para você buscar no mercado. Feito esses nortes, você vai ao mercado. E aí você vai listar as câmaras existentes. Como você vai saber quais as câmaras existentes? Utilizando as ferramentas de busca, naturalmente, que a internet proporciona, e utilizando também o conhecimento de colegas, de pessoas do meio que possam te fazer boas recomendações sobre câmaras sérias, idôneas, que estejam em atuação no mercado. E aí eu abro um parênteses para dizer: você tem uma ferramenta muito legal à sua disposição para você utilizar. Sabe qual é essa ferramenta? Aqui, o Momento Arbitragem. Essa é uma ferramenta ótima. Por que o Momento Arbitragem é uma ferramenta ótima? Porque nós publicamos regularmente uma série especial chamada Câmaras, onde apresentamos diversas câmaras em funcionamento Brasil afora, e falamos de suas especialidades, damos exemplo de custas na atuação de cada uma dessas câmaras. Então, pesquisar os programas anteriores do Momento Arbitragem já é um bom começo para você escolher também a câmara que vai ser aquela que vai sediar a solução do seu problema. Então, observa também os programas já publicados e fica atento aos novos, porque a gente vai frequentemente estar publicando programas da série especial Câmaras, com esse objetivo, claro objetivo, de te ajudar a escolher adequadamente a câmara que veste o seu número, a câmara que é adequada para o seu problema. Não é que uma câmara seja necessariamente melhor que a outra, é que uma câmara pode ter o perfil mais adequado para aquele tipo de problema e a outra, ainda que tenha uma grande reputação, uma grande credibilidade, para aquele caso ela não é a ideal, porque ela tem um perfil de preço diferente, porque ela tem um perfil de árbitros muito atarefados, muito ocupados, de grande prestígio e que não consegue se acomodar no tamanho do seu problema, na celeridade que você precisa ter para resolver o seu problema, e cujos regulamentos podem ter maior ou menor complexidade, ter regulamentos mais ou menos expeditos para resolver a tua situação. Então essa análise é realmente importante e o Momento Arbitragem pode te ajudar muito nisso também. Mas voltando agora, fim do intervalo, falando do Momento Arbitragem, voltando agora ao tema central, então você vai ao mercado pesquisar as câmaras. Quais os cuidados que você tem que ter ao pesquisar as câmaras? E aí é esse o ponto de reflexão agora. Os cuidados essenciais na pesquisa da câmara estão envolvidos em, primeiro, credibilidade. Essencial, veja, você vai caminhar pela arbitragem sabendo desde logo que a arbitragem terá decisão única, decisão irrecorrível. Se você terá uma decisão única e irrecorrível, você tem que ter o cuidado de estar entregando a missão de conduzir esse processo a pessoas idôneas, a pessoas sérias, a pessoas qualificadas tecnicamente sobre a área do assunto que você tem a resolver, e a pessoas com todos os predicados éticos e morais para decidir com probidade, com justiça, com equilíbrio e com sensatez, ou seja, distribuindo a ideia de justiça da melhor forma. Então, analisar as referências que a Câmara vai te oferecer, analisar a credibilidade, o prestígio, o conceito que ela goza no mercado, é um ponto que você não pode, não deve abrir mão, porque esse é um ponto principal. O mais importante, você está entregando a ela uma missão de altíssima relevância. Uma missão de substituir o Poder Judiciário na análise do processo de cognição. Substituir o Poder Judiciário para dizer quem está certo e quem está errado. É muito importante isso. Então, escolher uma Câmara idônea é ponto principal. Não abra mão nunca de fazer isso. Se você tiver uma câmara que tem algum tipo de arranhão à sua imagem, pense 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes se necessário, se deve ou não caminhar por essa câmara, para você não fazer uma escolha infeliz. Uma das coisas que você pode observar de forma periférica, à distância, para ter uma noção do nível de seriedade dessa Câmara, é o nome, a nomenclatura que a Câmara utiliza. Em geral, recomenda-se, o CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, e os arbitralistas, de um modo geral, recomendam que as câmaras evitem nome de tribunal.
Isso não é por si só um indicador de que aquela instituição não seja séria. Vamos ter o cuidado aqui para também não ser injusto com ninguém. Mas, se a Câmara tem um nome tribunal, olhe com mais atenção outros detalhes. É isso que eu diria. Eu não vou condenar sumariamente dizendo tem um nome tribunal, então não presta. Seria leviano da minha parte e precipitado da minha parte fazer esse tipo de condenação. Mas eu diria, olhe com mais atenção vários outros detalhes para verificar se é mesmo uma instituição séria, se está trabalhando com uma boa arbitragem. Então, as câmaras em geral utilizam o nome câmaras, centros de arbitragem, ou centros ou câmaras. As terminologias tribunal e corte são terminologias não recomendadas. Não recomendadas principalmente porque essas terminologias se confundem com as terminologias utilizadas pelo poder público. São terminologias que induzem a população a equívoco. E a ideia é que a pessoa que vai utilizar a arbitragem tenha plena consciência, tenha pleno discernimento de que aquilo é uma instituição privada e que ela está indo para aquele caminho porque deseja, conscientemente, voluntariamente, espontaneamente. Então a terminologia tribunal deve ser evitada. Claro que tem instituições que podem ser sérias e ter essa terminologia, porque adotaram essa terminologia há muitos anos e não quiseram mudar o seu nome, apesar das críticas doutrinárias, do combate das autoridades em relação a isso, preferiram manter os nomes originais. Mas, como eu falei, olhe com mais atenção. Não estou condenando sumariamente, mas estou lhe recomendando, olhe com mais atenção. Outra preocupação que você deve ver além da credibilidade, é a relação de árbitros. É verdade que em muitas câmaras você pode escolher árbitros externos, que não são árbitros que constem da relação. Tudo bem, isso é ótimo. Mas mesmo assim, olhar a relação de árbitros é muito importante. Por que muito importante? Porque é dessa relação que, na maioria das vezes, você vai escolher o árbitro para resolver o seu conflito. Então, quais são os árbitros disponíveis? Qual é o nível de conhecimento e especialidade desses árbitros? Qual é o nível intelectual, o nível de graduação, de qualificação que esses árbitros têm? Qual é a reputação e o prestígio que cada um desses profissionais tem no mercado? São análises importantes de serem feitas para que você possa identificar se ali tem uma pleiade de profissionais qualificados que possam realmente oferecer para você um leque de opções de escolha para que qualquer uma das escolhas que você venha fazer ali poderá ser uma escolha feliz, porque tem pessoas qualificadas e com predicados éticos e morais. Então, faça essa análise. Faça também a análise de quais são os dirigentes dessa Câmara. Quem está dirigindo a Câmara tem boa reputação, são pessoas sérias, são pessoas conhecidas no mercado, construíram, tem uma trajetória idônea, de sucesso, uma trajetória que a recomende, que a referende. Então são cuidados importantes. Aí estamos falando tudo em uma análise subjetiva, mas vamos passar agora também para uma análise mais objetiva. E numa análise mais objetiva, o que você tem que cuidar? Você tem que cuidar de conhecer o regulamento da Câmara de Arbitragem. Vai olhar o regulamento. Se você vai indicar esse regulamento no seu contrato como aquele que vai balizar, que vai orientar o desenvolvimento do processo de arbitragem, inevitável que você faça essa análise cuidadosa sobre como é esse regulamento, o que prevê o regulamento. Aquele regulamento tem um procedimento previsto que contempla a solução que seja adequado para o seu caso, ou seja, o passo a passo do procedimento de arbitragem prevista no regulamento atende às características do seu contrato, do seu problema, você vai conseguir desenvolver a solução que você pretende por aquele passo a passo, isso satisfaz? Faça essa reflexão, ela é bem importante. E isso você vai olhar de Câmara para Câmara e a gente tem uma ideia, uma presunção de que os regulamentos são todos iguais. Isso não é verdade. Claro que tem muitos regulamentos semelhantes, parecidos, em grande parte parecidos, mas há muitas diferenças entre os regulamentos. Então, confrontá-los é realmente importante para você identificar aquele
ou aqueles regulamentos que atendam com mais acolhimento o tipo de problema que você vai encaminhar. E você ainda tem a segunda opção, que é, o regulamento não é bom, embora tudo mais seja bom, o regulamento não atende bem. Então você pode não adotar o regulamento, de forma consciente, no contrato você quer aquela câmara, mas não quer aquele regulamento. Então você vai detalhar no seu contrato como você quer o procedimento de arbitragem. Você tem esse direito de traçar o passo a passo do processo no seu contrato. Claro, vai te dar um pouco mais de trabalho na redação da cláusula compromissória, mas você tem essa oportunidade. Você só terá condições de tomar a decisão correta, adequada para aquele caso, se você fizer essa análise previamente. Então, consultar o regulamento é importante. Outra análise objetiva que a gente recomenda que você faça é olhar a tabela de honorários. Eu diria até que essa talvez seja a mais importante ou a mais relevante para tornar viável ou inviável a solução por arbitragem por uma Câmara ou por outra Câmara. Por quê? Porque você vai analisar a tabela de honorários daquela Câmara. E analisando a tabela de honorários daquela Câmara, você vai analisar o tamanho do seu problema, do seu contrato, para verificar se tiver um problema naquele contrato, aquela tabela de honorários dará um preço final que seja proporcional ao tamanho do seu problema, dará um preço final que você consiga equacionar a solução daquele problema naquela Câmara, sem que isso pese demasiadamente a ponto de inviabilizar a solução por aquela Câmara. Essa análise é vital. Já vi situações desagradáveis de pessoas que fizeram previsões de câmaras de grande renome nacional, que são câmaras, sem dúvida nenhuma, fantásticas, com grande prestígio e credibilidade, mas que são câmaras lapidadas, trabalhadas para atuar em grandes conflitos. E aí chega um pequeno conflito lá e ele olha, o que custa para resolver esse conflito aqui é mais caro do que o conflito, ou é próximo do valor do conflito. Então, evidentemente que é inviável resolver, economicamente falando, é inviável resolver aquele conflito naquela Câmara. Então, não analisar isso tende a levar a uma escolha altamente perigosa. Perigosa porque depois de estar escolhido isso, para mudar isso vai depender de discussões com a outra parte, de recombinarem essa situação, ou seja, convencionarem novamente a escolha de uma outra Câmara, ou em última hipótese, de uma demanda judicial para que o juiz fixe uma outra Câmara que economicamente se torne compatível com aquele conflito. Então, são as situações que você pode evitar facilmente, e você evita facilmente cuidando dessa análise, de ao buscar a Câmara que você vai fazer, olhar a tabela de honorários, identificar essa tabela, olhar o seu problema, cruzar as informações e verificar, sim, as custas por essa Câmara são compatíveis com o meu problema, então dá para eu recomendar essa Câmara aqui. Então essa análise é vital, não abra mão de fazer essa análise. Bom, e aí, claro, então você tem uma outra questão que envolve também tabela de honorários, que você deve cuidar disso. Olhe quando você for olhar a tabela de honorários se você está olhando custas por árbitro e se o seu problema exigirá arbitragem colegiada, ou seja, tribunal arbitral e não arbitragem individual, que seja só um árbitro. Se é por árbitro, então você tem que ter o cuidado de fazer a análise dos seus custos, entendendo que se são 3 árbitros, aquele valor por árbitro vai multiplicar por 3. Né? Então faça com esse cuidado. Outro aspecto importante ao analisar essa questão econômica é a arbitragem está inserida no plano da iniciativa privada. Se está no plano da iniciativa privada, submete-se às leis de mercado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem oferta e procura e que esses preços não são, em geral, herméticos, fechados, dos quais não se possa ter algum tipo de negociação. Então é possível existir uma negociação e os honorários fixados na tabela serem cobrados com um certo desconto? Sim, é possível. Você pode negociar isso com a Câmara. Não há nada que inviabilize esse tipo de negociação. E você pode confrontar de câmaras diferentes e fazer também uma análise econômica e uma Câmara ter uma proposta de custos que venha até
viabilizar ainda mais. Então é possível fazer o confronto entre tabelas, é possível também fazer a negociação com a Câmara para se ter uma condição melhor. Até porque, dependendo do tamanho do seu problema, ou dependendo do volume de causas que você pode vir a trazer para aquela Câmara, ela tem todo o interesse em fazer uma tabela ou fazer um desconto especial para resolver aquele tipo de conflito. Ou ela quer atacar aquele nicho de mercado, quer abrir aquele nicho de mercado, e abrir um nicho de mercado tendo atuação em uma determinada demanda importante, para ela é importante, ela passa a ter um interesse também em conseguir trabalhar uma tabela de honorários que possa ser correspondente à prospecção de negócios que ela quer fazer. Então tudo isso é perfeitamente viável nessa análise que você deve fazer. Então você analisou a credibilidade da Câmara, você analisou o corpo de árbitros, verificando a especialidade e a credibilidade dos árbitros, o conceito profissional, formação, prestígio, tudo isso. E você analisou a tabela de honorários, o regulamento da Câmara. Então todas são análises importantes para você ver se o procedimento consegue se encaixar bem no regulamento que aquela Câmara tem em termos de velocidade, de simplicidade ou de complexidade que o caso recomende. Você verificou se os custos são correspondentes, você verificou se os profissionais são qualificados e se eles têm tempo disponível para poder atuar na sua demanda, para se dedicar à solução da sua demanda. Você conseguiu então aí ter os pontos centrais fundamentais para que você possa decidir. Eu diria uma última análise importante a ser feita aí para você fechar essa reflexão e a localização, onde fica essa Câmara? É viável o meu deslocamento para essa Câmara todas as vezes que eu precisar peticionar ou que eu precisar participar das reuniões, das audiências dessa Câmara? Então analisa isso, se vai envolver custos para mim. Às vezes a Câmara em outro estado, outra unidade da federação, você quer fazer a escolha lá, tudo bem, é perfeitamente possível, não tem nenhuma limitação de competência territorial, você pode estar demandando em uma Câmara internacional e não numa Câmara brasileira, ou seja, não tem problema de competência territorial, mas tem o problema de que isso traz repercussões de tempo, de simplicidade para você no dia a dia, de estar acompanhando e participando daquele procedimento, do tempo que você tem que se dedicar a isso, do tempo que isso demandará mais para resolver o seu problema, e também da questão econômica que isso vai envolver. Se você precisar fazer várias viagens, etc., você vai ter naturalmente custos adicionais que não são os custos propriamente do procedimento de arbitragem, mas são custos indiretos, insumos que você terá para poder acompanhar, defender nesse processo, ou seja, dar assistência adequada, e aí você tem que analisar tudo isso para ver se isso se compatibiliza ou não. Então, verifique a Câmara, mapeie as câmaras, verifique a Câmara que tenha o regulamento adequado, que tenha a credibilidade certa, que tenha a tabela de honorários que se compatibilize com o tipo de problema que você tem, que tenha a margem de negociação que você quer que tenha, os árbitros, a especialidade, a expertise se atende à natureza do seu problema e a simplicidade ou complexidade do procedimento que você precisa ter, e você tem em mãos agora todos os elementos necessários para fazer uma boa escolha. Então faça essa escolha e esteja certo que se você fizer isso, a chance de você ter ao final uma sentença de qualidade, uma sentença que decida com equilíbrio, com sensatez e com justiça o problema que você vai submeter é muito maior. Naturalmente, entregando a você a solução que você espera por ter escolhido o caminho da arbitragem. Então é isso, são apenas algumas reflexões que eu trouxe. Claro que existem várias outras que cada caso pode importar numa análise significativa, mas aí são as vicissitudes de cada problema. Como regra geral, se você cuidar desses detalhes, você já terá partido com muito mais qualidade para fazer uma escolha consciente, prevendo isso no contrato. Agora, se você já tem o conflito existente, você tem que fazer a seguinte reflexão. O conflito já existe. O contrato que existe sobre aquela relação
que levou aquele conflito previa a arbitragem? Se previa a arbitragem, vai lá no contrato, veja a cláusula compromissória. O contrato já tinha definido qual era a Câmara de Arbitragem. Se era uma cláusula cheia, provavelmente estará definido qual a Câmara. Então você não há que se falar em escolher a Câmara, porque a Câmara já está escolhida na Convenção de Arbitragem. Agora, a cláusula era vazia, tem a cláusula de arbitragem, mas era uma cláusula vazia. Então você vai repetir todos esses passos que eu falei. Toda a reflexão se aplica perfeitamente à existência do conflito diante de uma cláusula vazia. Você vai analisar a credibilidade, localizar as câmaras existentes, olhar regulamento, olhar a tabela de preço, olhar a lista de árbitros, olhar a credibilidade e a expertise dos árbitros, o tempo que eles têm para dedicar à causa, olhar a simplicidade ou complexidade do regulamento para se adequar ou não, se a natureza e o assunto do seu problema está adequado e se há uma correspondência proporcional do porte econômico do seu problema com o perfil de preço que aquela Câmara de Arbitragem atua. Então, fez todas essas reflexões, você também chegará ao final com uma escolha feliz. Aí, claro que nesse momento, como era a cláusula vazia, você tem que tentar sentar com a outra parte para fazer a definição de qual a instituição que vai conduzir o procedimento de arbitragem, então firmando o compromisso de arbitragem e ali definindo o nome dessa instituição. Bom, essas são as minhas recomendações, as reflexões que eu tenho sobre o assunto, mas estou aqui à sua disposição. Você tem outra dúvida? Você tem um outro questionamento sobre esse assunto? Pô, vai ser um grande prazer interagir contigo. Entre em contato comigo, meu e-mail está aparecendo aí na tela. Conte comigo, tenha certeza que eu vou querer lhe ajudar com muito prazer. E o Momento Arbitragem está aqui para isso, para lhe ajudar a refletir sobre assuntos de conciliação, mediação, negociação, arbitragem e os meios adequados de tratamento de conflito. Por isso, se você gostou do nosso programa de hoje, compartilha nas suas redes sociais, comenta, encaminhe e-mail para os seus colegas, ou seja, repercuta. Nosso trabalho é um trabalho voluntário e gracioso que quer levar informação de qualidade a todos vocês. Então nos ajude a fazer essa missão ter a grandeza que nós gostaríamos que tivesse. Muito obrigado por sua audiência, mais uma vez. Conte comigo sempre e você me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Um abraço e até o próximo programa.